Olá pessoas, hoje eu vou narrar para vocês o processo de elaboração de um desenho completo e a ideia é que a gente faça uma revisão de tudo que a gente viu e veja essas etapas aplicadas em sequência. Então aqui eu tenho uma referência, uma fotografia de um gatinho e esse é o resultado final ao qual eu cheguei. Eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nele, ok? Vamos lá, tudo começou com um esboço. Esse primeiro esboço ele tinha uma ideia de ser extremamente solto, né? Então você vê que os traços são muito rabiscados e não existe uma pretensão de ser algo muito definitivo ou muito bem acabado. E esse esboço foi digamos, um primeiro passe. Nota que eu propositalmente ignorei algumas informações importantes aqui, né, como esses pelinhos e todos esses detalhes. Me concentrei só nas formas maiores e comecei demarcando aqui a área que o desenho iria ocupar. Tem até algumas marcas de ajustes aqui que foram sendo feitos à medida que o processo ia acontecendo. E depois de demarcar essa área, definindo os espaços negativos, para a gente estabelecer as proporções das formas maiores do desenho nesse espaço. E nota que ainda assim existem proporções que estão bem fora do lugar. Tem ângulos que precisam ser melhorados, né? Tamanhos que ainda não estão correspondendo exatamente ao que a gente gostaria. Mas isso aqui foi um primeiro passo. E a ideia é começar assim mesmo. Começar com liberdade para errar, começar com muitas possibilidades de ajuste e, acima de tudo, sem se privar de riscar, porque afinal de contas a gente precisa correr o risco, né? Bom, em cima desse primeiro passo de esboço, eu fui desenvolvendo um pouco mais as linhas e eu cheguei nesse segundo passo de esboço. Então nota que aqui eu já corrigi algumas proporções, já usei aquelas técnicas de visualização para fazer ajustes de alinhamentos e de ângulos, refinei um pouquinho melhor que as formas nas bordas dos espaços negativos, ainda ignorando essas informações pequenas de textura, linhas muito finas, né, deixando passar, focando mais nos shapes, nas formas em si, e interpretando aqui as bordas, né, as arestas. Então, por exemplo, nessas áreas onde você não tem arestas muito bem definidas, eu defini propositalmente em forma de um polígono, né, uma forma 2D mesmo, recortada, e de modo que a gente tivesse espaços muito bem demarcados, né? O importante nessa fase do esboço, para mim, é demarcar os espaços e as formas, de modo que a proporção toda já esteja funcionando, que os espaços negativos estejam proporcionais também, né? Que os ângulos e as formas maiores estejam no lugar. Muitas linhas erradas ainda aqui, muito o que corrigir no sentido de limpar, mas nesse estado eu já estava satisfeito com a composição de uma forma geral, né? Com o modo como o desenho estava configurado assim no papel. Bom, então eu considerei que isso aqui foi o final da fase do meu desenho linear. Então nessa fase já tinha arestas, espaços negativos e proporções, tudo resolvido, e daqui para frente eu entrar na parte de valores. Então essas linhas assim de rabisco, né, essas linhas iniciais do esboço que eu não apaguei, foram deixadas aí de propósito e algumas delas foram sumindo à medida que eu ia desenvolvendo o desenho. Como, por exemplo, agora na próxima etapa, onde eu comecei a aplicar os valores em cima. E aqui você vê que eu desenhei uma escala tonal pequenininha aqui no canto, do 1 ao 5, né, do preto ou do algo mais próximo possível do preto, até o branco do papel. E nessa fase a ideia era simplesmente preencher esses espaços sem necessariamente definir volumes e texturas ainda. É só conseguir o tom de cada um desses espaços, o tom predominante, porque se você notar, tem alguns espaços que tem variações tonais, né, e a gente ignorou, né, essa parte por enquanto. Aqui, por exemplo, onde você vê um degradê bem sutil, né, aqui eu deixei tudo como se fosse um tom mais chapado, mais flat, um tom só, praticamente, né? Tem umas pequenas variações, mas que são mais falhas mesmo no traço. E a ideia era mais conseguir um preenchimento uniforme. Eu não considerei ainda terminar essa parte porque eu achei que as linhas de contorno ainda estavam muito marcadas e os valores ainda estavam meio grosseiros, assim. Você vê que esses preenchimentos a gente ainda consegue perceber as linhas horizontais aqui das achuras que eu usei, né? Então,
ainda fiz um pequeno trabalho em cima desses valores chapados, de modo a limpar um pouquinho mais a superfície. Ainda sem definir nem finalizar ainda, mas só para ter um tom mais uniforme, né, um preenchimento mais homogêneo e dar uma eliminada nas linhas de contorno. Então nota que eu dei uma suavizada aqui, dei uma clareada bem significativa nas linhas de contorno, de modo que o desenho funcione praticamente só nos contrastes de tom, e dei uma suavizada nos preenchimentos, de modo que esses preenchimentos, né, esses tons, fiquem bem suaves e bem uniformes. E nesse ponto aqui eu já estava bem satisfeito com o contraste, a intensidade de contraste que estava acontecendo. Então, daqui para frente começa a parte de acabamentos. Então você vê que eu estou aqui, como a gente tinha falado, né, mais ou menos na metade do processo. Tem outro tanto ainda de tempo até esse desenho ser dado por finalizado. Então, depois aqui dos valores entrando na parte de acabamentos, a próxima etapa foi começar a dar uma esfumada nos tons uniformes, porque até esse ponto ele está tudo muito 2D, tudo muito estilizado, né? Ele quase se assemelha assim graficamente a um desenho vetorial, né? Áreas 2D bem marcadas, né? Shapes bem definidos e tons uniformes. E a ideia é tentar deixar agora a coisa um pouco mais suave, um pouco mais gradual, aplicando justamente aquela noção de blending. Aqui então já tem uma suavização desses tons. Vou voltar aqui para a gente comparar com a etapa anterior. Né? Aqui a gente tem áreas muito demarcadas, contrastes muito acentuados, né? E arestas muito nítidas, muito rígidas entre os tons. E aqui a gente já começa a ter uma suavização. Então, apagando algumas áreas, suavizando para fazer essas transições bem sutis entre um tom e outro, né? E fazendo justamente a mescla entre as áreas tonais, que é justamente sobre isso que o blending fala, né? E aqui vale lembrar que antes mesmo de fazer essa etapa, voltando aqui um pouquinho olha no esboço, eu já tinha incluído nessa etapa aquela parte de shadow mapping, ou seja, se você notar que eu já tenho áreas demarcadas que mostram contrastes tonais importantes, como essas áreas muito brancas, né, áreas muito pretas separadas das áreas cinzas. Então esse esboço ele já inclui a separação dos claros e escuros. E aí até chegar nessa fase do blending, todo aquele processo, e daqui para frente, como eu já tinha tudo mais suavizado, né, a ideia era começar a trabalhar as texturas. Eu fui trabalhando essas texturas em camadas. Aqui uma primeira camada de texturas, traços mais finos, trabalhando mais nas divisões tonais, na área onde um tom transita para o outro, né, ignorando por enquanto essas linhas grandes por aqui, e trabalhando só essas linhas mais curtinhas, só para fazer com que o blending, na verdade, fique texturizado. Então a ideia é pegar isso aqui e imaginar que isso aqui tem uma textura, que não é só um degradê, mas que existem áreas que invadem um pouquinho as áreas de outras áreas para criar essa transição mais texturizada, né? E aí, num segundo momento, aqui outras texturas, um detalhamento ainda maior dessas texturas pequenas, né? Principalmente aqui nas bordas, na silhueta, né? na divisão entre a forma e os espaços negativos. Então, todas essas linhas branquinhas aqui em volta, pequenas linhas aqui pelo meio, né? Transições, áreas menores que não tinham sido contempladas ainda. Então, é basicamente um trabalho de muita paciência e de muito tempo, né? Até você ir conseguindo cobrir toda essa área para ir aplicando as texturas em todo o desenho. E aqui, finalmente, as texturas compostas, né, por linhas mais finas, e essas texturas que são mais marcadas, inclusive, né, mais chamativas aqui na imagem. Então, adicionando algumas linhas, apagando algumas outras, trabalhando sempre com essa ideia de adicionar o tom e retrair ou extrair o tom apagando. E com isso a gente tem aqui a imagem final. Então, basicamente é esse o processo assim, de aplicação de tudo que a gente viu. É um processo que só vai se consolidar para você, assim, só vai fazer mais sentido mesmo quando você começar a praticar, né? Desenhando que você vai vendo como as coisas se encaixam e fazem sentido, mas basicamente, além disso, não tem mais muito segredo, é simplesmente praticar e lembrar do que a gente estudou para aplicar isso de uma forma coerente e, enfim, eficaz. É isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço!